Boa noite, tudo bem com você? Mais uma semana que nós nos encontramos dessa maneira virtual. Mais uma semana em que nós nos reunimos para compartilhar a palavra de Deus e deixamos isso gravado para a posteridade de alguma forma. E é interessante nós passarmos por isso todos juntos. E é interessante que nós possamos acrescentar um na vida do outro dessa maneira, né? Com as coisas que nós temos aprendido ficando em isolamento social, como o pessoal anda falando, né? E é muito importante que nós possamos aproveitar esse tempo para aprender e depois compartilhar com as pessoas o que nós aprendemos, aprender a respeito de nós mesmos, pelo fato de alguns poderem estar afastados completamente do trabalho, outros não, mas o importante é que nós possamos refletir a respeito de nossas próprias vidas e entendermos o que Deus deseja através disso tudo que está acontecendo. Então, eu gostaria muito que você pudesse experimentar esse tempo diferente que nós estamos vivendo com um olhar também diferenciado, com um olhar temente a Deus, com um olhar pio, né? Um olhar de confiança no Senhor, que o seu coração seja sempre cheio de fé e cheio de esperança, assim como o nosso nome, que você tenha esperança e possa então confirmar aquilo, a nossa vocação, confirmar a nossa vocação em relação ao que Deus tem nos dado nos últimos anos. Então, eu gostaria muito de compartilhar com você um texto, já tenho compartilhado esse texto várias vezes, mas eu acho que é bem oportuno para nós. E é o Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. E esses três versículos falam o seguinte: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E no versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Esse texto é importante e eu gostaria que você guardasse esse texto, porque durante a mensagem nós falaremos, não exatamente a respeito desse texto, mas esse texto tem muito a ver com a nossa mensagem e tem muito a ver com o que nós estamos experimentando nesse momento. Mas aproveite esse tempo para deleitar-se no Senhor, né? E entenda que mesmo em momentos como esse, o Senhor continua agindo, e eu diria mais, é nestes momentos que Deus se especializa em atuar na sua vida, em atuar na nossa vida. Então, aproveite bem, aproveite bem. Se você não tem feito isso, mande mensagens para as pessoas que você ama, mande mensagens para as pessoas da igreja, compartilhe alguma coisa que você está experimentando, compartilhe fotos, compartilhe momentos de oração, momentos de devoção ao Senhor, sua devocional, né? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, você pode fazer isso, você é muito mais do que convidado a fazer isso. Sinta-se vocacionado também a fazer esse tipo de coisa, a entregar fotos, entregar momentos que você tem vivido com a sua família, momentos de devoção, momentos de experiência com Deus, momentos de fé e esperança no Senhor. Compartilhe com todos os outros irmãos, mande mensagens para os irmãos, de alguma forma atenda às necessidades dos seus irmãos, né, dos nossos irmãos aqui na nossa igreja, e aproveite muito bem para você experimentar, experienciar as coisas que Deus tem para nós nesse tempo todo. Lembre-se também de orar pelas nossas lideranças, pelos nossos governantes mesmo. Lembre sempre de orar pelos que estão enfermos, né? Nós temos nos colocado em oração por algumas pessoas, algumas ainda não se recuperaram, mas certamente Deus está agindo e certamente Deus agirá e proverá cura na vida dessas pessoas que nós amamos, outras que nós não conhecemos, mas que merecem o amor do Senhor. Então continue orando, continue se colocando na presença do Senhor. Ore pelos nossos idosos, tanto os de casa quanto os da igreja. Ore pelos
seus vizinhos, pelos parentes mais afastados. Coloque todos eles na presença do Senhor. E vamos começar esse culto mais uma vez, né? Vamos começar com oração, nos colocando na presença do Senhor. Feche seus olhos comigo. Pai Santo e Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Deus a Tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus a Tua presença, pedimos a Deus a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e pedimos ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus haja com poder, haja com graça, ó Deus, haja com a manifestação do Teu Espírito sobre as nossas vidas e que em tudo, ó Deus, em tudo, o Senhor possa se fazer conhecido em nossas vidas e através das nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos em Tuas mãos e fazermos então, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que faça grandes coisas em nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Sua graça. Em nome do Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Amém. Amém. Querido, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos orar, continuar orando, mas agora vamos ter aquele nosso momento de louvor e adoração com os cânticos, junto com os nossos irmãos, né? Cada um na sua casa, mas é o louvor congregacional. E esse é um momento muito especial que os meninos têm se empenhado em fazer sempre o melhor. Você tem notado que algumas coisas têm mudado e certamente esse provavelmente é um ministério que tende a permanecer na nossa comunidade. Então, vamos louvar ao Senhor junto com os meninos.
que você acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. E a palavra diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eis aí o texto, eis aí a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para nós nessa noite é baseada nesse texto. A mensagem que Deus tem para nós nessa noite é baseada na maneira, não é, nesse texto, e esse texto, melhor explicando isso, a mensagem que temos de Deus para nós nessa noite, baseada nesta palavra, baseada nessa porção do Evangelho, vai mostrar para nós exatamente aquilo que nós precisamos para enfrentarmos o tempo que estamos enfrentando. Vai mostrar para nós exatamente aquilo que nós precisamos saber e aprender para enfrentarmos o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo conturbado, um tempo em que há tanta dificuldade em relação à saúde, quanto em relação à política, quanto em relação à segurança social e à segurança financeira de cada família. E é nesse momento em que nós nos encontramos, em momentos como esse que nós nos encontramos, que nós precisamos entender o que esse texto significa para então, a partir destes ensinamentos, entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas, em primeiro lugar, é importante que a gente consiga compreender qual é o contexto disso, dessa história, qual é o contexto de tudo isso que foi narrado nesse texto, né, nessa porção. Por que Jesus agiu daquela maneira? Por que ele despediu os seus discípulos antecipadamente? Por que ele, ao invés de ir junto com eles, ele subiu até uma montanha ou até um morro alto, e então lá teve alguns momentos de paz e quietude e oração e devoção com o Senhor? Por que ele fez isso? Em primeiro lugar, é importante entender que ele havia acabado de, na tentativa de ir até um retiro espiritual dele e dos seus discípulos, ele seguiu adiante e foi naquela direção. E chegando naquela direção, naquela localidade, junto ao mar, o mar da Galileia, o lago, é um lago, mas muitos tratam como se fosse um mar pela amplitude, né, e pela maneira como ele se comporta. É importante que entendamos isso também, vai ser importante isso mais para frente. Mas por que eles foram para aquele lado?
porque ele precisava de alguns momentos de paz e de sossego. Era como se eles fossem tirar alguns momentos de algum tempo de feriado. Só que, ao mesmo tempo em que eles ansiavam, todos eles, Jesus inclusive, os seus discípulos, ansiavam por um momento de paz e tranquilidade, um momento de alinhamento, talvez, as pessoas às quais ele vinha pregando e vinha anunciando necessitavam e gostariam de ouvir mais da sua palavra, e gostariam de receber mais dos seus milagres, mais dos seus milagres. Então o que ele faz? O que eles fazem? Ao mesmo tempo que Jesus e os discípulos vão pelo mar, né, naquele barco, e aportam naquela localidade, as pessoas que ouviam Jesus vão por terra e de alguma maneira eles conseguem chegar antes de Jesus e os discípulos. Eles perceberam e chegaram antes. E quando eles chegaram naquela localidade, ao invés de despedir aquelas pessoas, mandá-los embora, ao invés de falar, vão embora, vão para casa, o que ele faz? Ele toma a iniciativa de ensinar a eles. Ele toma a iniciativa de ensinar mais a eles, e ensina, e fala, e conta coisas a respeito do reino, coisas a respeito da vida eterna, e dá a eles modelos de pensamento, tudo isso para que eles pudessem se encontrar mais próximos de Deus. Ao mesmo tempo, os seus discípulos começavam a ficar preocupados, porque eles não tinham recursos para alimentar aquelas pessoas, e Jesus continuava ensinando, esse é o contexto. E você conhece essa história, ele toma alguns peixes, alguns pães, e toma alguns peixes, são 5 pães e 2 peixes, e ele faz então uma multiplicação e alimenta todas aquelas pessoas. Quando encerra-se esse tempo, e à medida que ele toma aquelas atitudes e realiza aqueles milagres, faz aquelas ações, as pessoas que estão ali, elas começam a entender e começam a pensar a respeito de Jesus como se ele fosse o próximo sucessor do rei Davi. E anseiam para que Jesus, naquele momento, tomasse posse do governo de Israel. E eles ansiavam, inclusive, que houvesse ali algum tipo de revolução. E estavam prestes a fazer ali a coroação de Jesus. Esse é o contexto, isso é o que era o que se passava no coração daquelas pessoas. Quando Jesus despede, manda embora antecipadamente, a palavra diz, a palavra grega para aquilo, a frase em grego, dá a entender que Jesus compeliu, ou seja, ordenou, vão logo, vão imediatamente, não esperem por mim, vão adiante, porque eu não quero que vocês estejam aqui. E por que ele fez isso? Porque ele não queria que os seus discípulos tomassem para si daquela experiência e fossem influenciados junto com com aquelas outras pessoas que acabaram de ouvir aquelas palavras, fossem influenciados a ponto de imaginar que Jesus realmente fosse aquele rei temporal. E Jesus nunca quis, né? Jesus nunca quis, o Senhor Jesus nunca desejou o reino temporal para si, porque ele sempre soube qual era o seu destino. Então, quando Jesus toma a iniciativa de mandá-los adiante, ficar ali para despedir aquelas pessoas, de alguma forma ele está dizendo, olha, vão embora para casa, ele despede os seus discípulos e em seguida ele vai despedindo a multidão e vai falando para eles, de alguma forma, vão embora, não sou quem vocês estão pensando ou quem vocês estão esperando, eu sou mais do que isso. E vocês não podem esperar que eu faça aquilo que vocês desejam. Vão para casa, despede a multidão. E ao invés dele seguir em direção ao barco onde os seus amigos estavam, ou ao invés de tomar um outro barco e ir em seguida deles, ele sobe então a um monte.
E ali, naquele monte, ele começa a orar. E ali, naquele monte, ele começa a meditar em tudo o que estava acontecendo, buscando força e buscando entendimento no Senhor. Então, isso que estava acontecendo. Isso que estava acontecendo contextualmente ao redor de Jesus. Ele estava enfrentando momentos de turbulência na sua vida. E certamente foi um dos momentos em que Jesus foi tentado. Jesus não foi tentado somente naqueles 40 dias. Todo o ministério de Jesus foi pautado por tentações. Todo o ministério de Jesus foi pautado por momentos de decisão em que ele, mesmo sabendo do seu ministério, tinha a opção, né, de agir de outras formas e seguir em outra direção. Mas quando ele se ausentava, quando ele se colocava em retiro, muitas vezes sozinho, outras vezes com os seus discípulos mais chegados, ele fazia isso para alinhar os pensamentos em relação ao que Deus desejava para ele, em relação ao que o Pai desejava para ele. Então é muito importante que nós possamos também fazer a mesma coisa. Aproveitar os momentos de confusão, os momentos conturbados que vivemos, para alinhar os nossos pensamentos com aquilo que o Senhor deseja para nós. Por isso que o tema dessa mensagem é esse que eu não mencionei ainda, mas você já deve ter olhado na abertura do nosso culto. Deus age no meio da dificuldade, ou confia no Senhor. Confiança em tempo de dificuldade. Né? Confiança em tempo de dificuldade. Por quê? Porque Deus age no meio dessas dificuldades. E quando Deus age, e vamos falar mais a respeito disso, enquanto Deus age, Deus deseja que nós confiemos nos seus planos. Os seus planos são sempre melhores do que os nossos. É muito importante que você entenda isso. Os pensamentos de Deus são mais altos, são mais elevados do que os nossos. E o que Ele deseja, o que Ele planeja para nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Né? Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos imaginar o que Deus tem planejado para nós. Nós podemos, com fé e esperança, imaginar de alguma forma limitada, mas realmente saber exatamente o que Ele deseja não tem como. Então, baseado nisso, é que nós iniciamos essa mensagem. Esse é um tempo especial, um tempo de alinhamento, é um tempo de deleite no Senhor. Porque nós precisamos nos deleitar no Senhor, não somente nos momentos fáceis, nos momentos de prazer. Nós também temos que nos deleitar no Senhor quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não estão acontecendo como imaginávamos. Então é muito, muito importante que façamos isso. Então, continue pensando, continue refletindo, continue buscando a orientação de Deus para a sua vida. Uma pergunta implícita nesse texto que nós acabamos de ler e estamos estudando aqui. Os discípulos foram adiante de Jesus. Foram de barco. Jesus, ele manda eles irem embora, manda a população, o povo ir embora, e ele sobe até o monte. E quando ele sobe no monte, ele fica orando. E orando naquele monte, ele fica meditando nos próximos passos que ele deveria tomar. Enquanto isso, naquele mar, dentro daquele barco, os discípulos começam a enfrentar dificuldades, começam a enfrentar uma tempestade, eles começam a passar por momentos de aflição, começam a passar por momentos de medo. Onde estava Jesus?
E por que Jesus demorou tanto tempo? A palavra diz que ele saiu na quarta vigília. A palavra diz que ele, na alta madrugada, em outro texto, ou no original, o grego, a gente entende que ele saiu na quarta vigília. Ele saiu entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã. Esse é o período da quarta vigília. Mas os discípulos saíram daquele lugar, ainda era claro, ainda não havia entardecido, escurecido totalmente, e eles foram embora. E por que Jesus esperou tanto tempo? Por que Jesus não agiu antes? E por que eles tiveram que passar por aquele momento, por tudo aquilo que eles experimentaram? Os discípulos, eles enfrentaram aquele tempo ruim. E Jesus não toma a iniciativa de ajudá-los, de ir até eles imediatamente. Porque certamente se eles tivessem tido a oportunidade ali de agir, certamente se eles tivessem ali tido a oportunidade de mandar uma mensagem ou ligar para Jesus naquele momento, eles teriam falado com Jesus: Jesus, venha logo, vem aqui fazer o que você faz, vem aqui tomar a iniciativa de nos salvar, venha logo, porque nós estamos passando por momentos difíceis e aflitivos, venha logo fazer a tua obra. O que isso mostra para nós, o que isso pode mostrar para você, a gente pode aprender, é que muitas vezes nós temos a tendência de tentar influenciar a agenda de Deus. Nós temos a tendência de tentar influenciar a agenda de Deus, mas, querido, não tem como. Deus tem os seus propósitos e Deus deseja fazer algo em nossas vidas a partir do que Ele tem, a partir das coisas que nós enfrentamos. E Ele tem esse objetivo para que nós possamos entender que Ele é Deus, para que nós possamos entender que Ele é o Senhor. Então, por mais que nós tentemos afetar ali a agenda de Deus, é Ele quem toma a iniciativa, é Ele que faz as coisas. Então, certamente, isso é uma coisa importante entendermos, é que Jesus sabe exatamente onde estamos, qual é o momento das nossas vidas. Ele sabe exatamente pelo que nós estamos passando. Ele sabe exatamente o que nós estamos vivendo. E por saber isso, Ele age dessa maneira. E Ele age dessa maneira porque Ele quer mostrar algumas coisas para nós. E em primeiro lugar, o que Ele deseja mostrar para nós é quem Ele é. Ele é Deus. É Ele quem comanda. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor das nossas vidas. Não nós. E nós precisamos aprender a nos submeter à sua vontade. Também nós aprendemos com isso que Ele supre, assim como Ele supriu o alimento para aquelas pessoas, através daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, Ele também supre o socorro e o cuidado para nós no momento certo. E Ele sabe exatamente o tempo em que Ele vai agir. Ele sabe exatamente o tempo que Ele vai empregar o seu poder em relação às nossas vidas. Então Jesus sabe exatamente onde nós estamos. E Ele sempre vem ao nosso encontro. Por isso que é ineficaz e infantil nós tentarmos influenciar a agenda de Deus. Por isso que é tão complicado a gente tentar fazer algo para ajudar o Senhor a nos socorrer. É bobagem, é infantilidade, é criancice. Você tentar comprar o favor de Deus,
Falar, olha Deus, vem me ajudar agora nesse momento porque eu estou passando por um momento muito difícil. Vem me ajudar agora porque eu estou passando uma situação muito complicada. Você não vê, você não sabe onde eu estou, você não sabe o que está acontecendo comigo. Ele sabe. Jesus sabe exatamente onde você está, Ele sabe exatamente onde eu estou, Ele sabe exatamente o que eu preciso. E Ele vem ao nosso encontro no momento certo, no momento oportuno. E sabe, segundo esse texto, nós podemos entender que Deus vem até nós e age em nossas vidas quando nós não temos mais o que fazer, quando todas as esperanças já acabaram. Quando tudo aquilo que nós poderíamos fazer, não podemos mais, e então nós nos entregamos ao Senhor. Sabe, isso fica muito claro, porque aqueles homens, eles não eram principiantes no mar. Eles pescavam naquelas águas. Ali era a fonte de sustento de muitos deles. Eles sabiam manejar um barco. Eles sabiam conduzir o barco em meio à tempestade. Mas eles passaram a noite inteira tendo dificuldades e somente ao final da noite, no final da madrugada, é que o Senhor vai até eles. Quando eles não sabiam mais o que fazer. Quando eles não sabiam mais em que direção seguir, talvez até tivessem se perdido naquela tempestade. Jesus vai até eles. Jesus chega a nós quando nós não conseguimos mais fazer nada. É assim que Ele age. Deus age em nossas vidas dessa maneira. Quando não há mais esperança, Ele sempre vem ao nosso encontro e Ele coloca as dificuldades, Ele coloca as ondas debaixo dos seus pés. Vê que maravilha? Ele não somente vem até nós quando a dificuldade é muito grande, nós não temos mais forças e não temos mais como agir, como Ele sabe onde nós estamos e Ele coloca os problemas, as dificuldades, as ondas debaixo dos seus pés. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor em quem nós podemos confiar. Esse é o Senhor que nos orienta a nos deleitarmos na sua vontade. Esse é o Senhor que tem poder para fazer todas as coisas. Sabe, Jesus ele nos ordena que nos acalmemos. Jesus ele nos ordena que nós fiquemos calmos e esperemos por Ele. Ele fala assim, pessoal, fica calmo, eu estou indo ao seu encontro. Pessoal, saibam que eu sou Deus, eu estou indo até vocês, saibam. E olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim quando vocês estiverem em dificuldades. Olhem para mim quando vocês estiverem ansiosos. Olhem para mim e confiem em mim. E uma coisa é clara. A única maneira de nós nos acalmarmos em meio a dificuldades como essas que estamos vivendo, de medo, de confusão, é olharmos para Cristo. Olharmos para Cristo. Ao olharmos para Cristo, nós temos a possibilidade de nos acalmar, nós temos a possibilidade de termos uma vida melhor, temos a possibilidade de enxergarmos a amplitude verdadeira dos problemas que estão ao nosso redor. Pensa nisso. Pensa nisso se você não está dando poder demais a algo que não tem poder nenhum. Pensa nisso se você não está dando ênfase demais a uma coisa que você já deveria ter entregado nas mãos do Senhor. Pensa a respeito disso. Pense a respeito do poder e da graça de Deus. Pense naquilo que o Senhor tem para você nesse momento. Quando nós olhamos para esse texto e quando nós percebemos todas as implicações dele para as nossas vidas, certamente fica claro para mim, nesse momento fica claro, eu espero que para você também fique claro, o quanto nós sofremos de maneira antecipada, ou quanto nós sofremos de maneira até mesmo por bobagens.
Eu não quero menosprezar o que eventualmente você está passando. Eu não quero menosprezar eventualmente a maneira como você está enfrentando as dificuldades e essa dificuldade específica que nós estamos todos enfrentando nesse momento. De maneira alguma. Mas eu gostaria que você compreendesse aquilo que o texto bíblico está explicitando. E o que o texto bíblico está nos testificando é que quando nós caímos e quando nós nos afastamos do Senhor, Ele toma as nossas mãos e nos levanta. Jesus nos levanta quando nós caímos. Jesus nos levanta quando nós nos enfraquecemos. Jesus nos levanta quando nós não temos segurança para agirmos sozinhos. Então, o que acontece aqui, claramente nesse texto todo, é que Deus, Ele age, né? Jesus age nas nossas vidas e Jesus age na natureza. Jesus age ao nosso redor. Ele tem poder para influenciar e para dominar, não somente para influenciar, mas ele domina a natureza. E ele também tem poder para influenciar e também para agir grandemente, com grande poder em nossas vidas. A questão é que cada um de nós é levado e tem essa capacidade, infelizmente, nós temos essa capacidade de duvidar, mesmo diante de evidências tão grandes. Veja, pensa só nisso. Os discípulos, eu já vou te contextualizar mais a respeito do que eu estou falando agora, mas pensa só, os discípulos tinham testemunhado a ação de Deus, a ação de Jesus no meio deles, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Querido, não tem como ter sido falsificado isso. Não tem como nós olharmos para isso se não fosse realmente o que aconteceu, milagre, foi milagroso. Eles alimentaram 5.000 homens e tantas mais mulheres e tantas mais crianças. Alimentaram toda essa gente e ainda sobrou 12 cestos. Eles não recolheram o que sobejou, o que caiu ali. Foi o que não foi distribuído. 12 cestos. Ele não só supre, como ele superabunda as coisas que ele nos oferece. Veja, ele dá de presente e ainda ele faz com que esse presente ainda seja muito mais abundante do que nós possamos imaginar. E nesse texto que nós vemos, que nós temos estudado, nós vemos que em determinado momento, quando Jesus vem se aproximando, porque Jesus vai ao encontro deles, então quando Jesus começa a se aproximar do barco, eles olham para aquela aparição e julgam que é algo fantasmagórico e gritam de medo. E aí ele pega e diz, olhem para mim. Eu falei no outro ponto, olhem para mim. Jesus fala, olhem para mim, vejam, sou eu. E mesmo assim eles duvidam, como eu falei antes. Eles tinham testemunhado Jesus suprindo as necessidades físicas de milhares de pessoas. Eles viram isso. E eles duvidaram que era Jesus chegando. E acharam que era um fantasma. A ponto de Pedro olhar para aquilo, para Jesus caminhando sobre as águas, talvez parado, um pouco antes de entrar no barco, ele olha para aquela situação e fala, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus fala, então vem. Então Pedro desce do barco, coloca os pés na água e vai caminhando até Jesus. Só que ao caminhar ele começa a sentir o vento. E começa a sentir a água. E começa a se molhar pelo respingar das ondas nele. E ele começa a se desesperar porque ele é um homem experimentado no mar, mas dentro de um barco. Ele nunca tinha experimentado aquilo e ninguém mais experimentou aquilo, nunca mais. Mas o que acontece é que
ao se aproximar de Jesus, ele deixa de olhar para Jesus e começa a prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor, no vento, na água, na falta de um barco debaixo dos seus pés, e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor, me salva! E Jesus rapidamente toma ele pelas mãos e o puxa. E fala: por que você duvidou? Por que você tem falta de fé? Por que você não acredita que sou eu que estou aqui junto com você? O que é que te falta para você entender quem eu sou? E o que falta para mim, o que falta para você entender quem é Jesus no meio das nossas dificuldades? Quem é Jesus e o que ele faz no meio de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? O que falta para mim e para você entendermos que Jesus age com poder e com graça? O que falta? Sabe, à medida que a gente se afasta de Deus, à medida que a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os problemas, nós declaramos nossa falta de fé. Nós declaramos a nossa falta de confiança no Senhor. Nós declaramos falta de amor. E nós colocamos a nossa fé no lugar errado. A nossa fé tem que estar apontada, tem que estar direcionada e ela tem que se basear em Cristo, em Deus, na graça dele. Mas quando nós olhamos para os nossos problemas, nós colocamos a nossa fé no problema, colocamos a nossa fé em nós mesmos. E querido, eu vou dizer para você, medo é falta de fé. Medo é falta de fé no Senhor. Você pode dizer, como eu amo o Senhor, como eu tenho fé no Senhor, mas olha, como eu tenho medo de tomar essa decisão, como eu tenho medo de agir assim. É falta de fé e é falta de amor. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos clamar por Ele: salva-nos. Salva-nos, Senhor. Estende a tua mão sobre as nossas vidas. Porque quando nós sentimos medo, e é normal sentirmos medo, se nós olharmos para o problema e dermos poder a ele, ao problema, nós nos afastamos do Senhor, mas ao estarmos no meio do problema, no meio da dificuldade e clamarmos: salva-me, ao Senhor Jesus, Ele estende a mão, Ele nos socorre. E a questão que Ele fez, a maneira como Ele questionou os discípulos naquele momento, ou o discípulo naquele momento, não só ele, mas Ele fez isso com os outros também, nos leva a entender, porque Ele fez aquilo com eles, mas Ele faz isso conosco também. Ele nos questiona: por que você tem falta de fé? Por que você deixa de confiar em mim? Por que você coloca a sua confiança em você mesmo, ou em outras pessoas, ou no seu próprio problema? E dá poder a um problema que não deveria mais dominar sobre a sua vida. Ele questiona a nossa falta de fé. E quanto mais medo nós temos, mais nos afastamos do Senhor, mas ao passo que clamamos por Ele e buscamos a face do Senhor, mais nós nos aproximamos do Senhor e mais nós vivemos na sua presença. Sabe, Deus tem controle sobre todas as coisas, é o que esse texto nos diz, mas não é só esse texto, a Bíblia toda ela está preenchida com o poder de Deus e com a maneira como Ele age, como Ele faz e o que Ele controla, o que Ele, como Ele mostra isso para nós. Amados, Ele criou o mundo, Ele tem tudo sobre as suas mãos, Ele tem tudo debaixo do seu controle. Deus controla todas as coisas. E eu não preciso ter medo. Você não precisa ter medo. Ele vem para acalmar a tempestade. Mas ele vem no tempo certo. Porque as tempestades que nós enfrentamos, elas são pedagógicas. Elas nos ajudam a compreender a amplitude do amor de Deus e nos ajudam a entender coisas que de outra forma nós não conseguiríamos compreender. E ele vem no momento certo, no momento oportuno, para que nós possamos aproveitar completamente o que ele tem. Por isso que é tão importante entender que ele vem no momento certo. E ele nos fortalece no momento de dificuldade. Os momentos de dificuldade, além de nos
aproximarem de Deus, momentos de dificuldade, além de nos aproximarmos de Deus, de nos ensinar, esses momentos fazem com que nós possamos aumentar a nossa confiança nele. Portanto, confia no Senhor. Confia no Senhor, deleite-se no Senhor e confie no Senhor. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que Ele deseja para cada um de nós. E quando tudo se acalma, quando eles entram dentro do barco, Jesus conduz o Pedro para dentro do barco, Jesus entra dentro do barco, imediatamente a tempestade se acalma. Imediatamente o mar se acalma. Imediatamente. E qual é a reação dos discípulos? O que os discípulos fazem nesse momento? Eles adoram ao Senhor e declaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja, as tempestades da vida, elas servem para nos mostrar quem está no controle. Quem está no controle da nossa vida, mas também quem está no controle de todas as coisas. E mostra também que quando nós nos afastamos do Senhor, por uma ou por outra razão, nós entregamos o controle da nossa vida a outro ser, a outra pessoa. Muitas vezes a nós mesmos. Mas quando nós confiamos em outra pessoa que não seja o Senhor, nós estamos negando o amor de Deus e negando o poder de Deus, e isso é prejudicial. Agora veja, no meio daquele desespero todo, no meio de toda aquela situação conflitante, no meio de todo aquele medo, terror, olhavam para Jesus antes, ali, enquanto ele se aproximava, e sentiram medo, pensando que era um fantasma, porque eram muito supersticiosos. E quanta superstição ainda há no nosso meio? Quanta superstição ainda há no nosso meio? Quantas historinhas nós ouvimos diariamente a respeito de tantas coisas? Agora veja, querido, veja e preste bem atenção nisso. Quando eles percebem a ação de Deus junto com Pedro, caminhando por sobre o mar, se levantando Pedro que se afundava, e ao entrar no barco, acalmando a tempestade, nós percebemos algumas coisas. Que, em primeiro lugar, ele, ao invés de mandar que a tempestade se sossegasse, ele age dentro da tempestade no coração das pessoas que estavam ali. E dentro da tempestade que estamos passando, ele age. No meio do que estamos vivendo, ele age. Durante o que estamos vivendo, ele age. E ele age com um propósito. Propósito para que ele seja conhecido. Quando ele entra no barco e tudo se sossega, o desespero, o medo, desaparece, desvanece. E a única atitude que resta àqueles discípulos é a adoração. E é a confissão de que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Do medo à adoração. Do medo, da falta de certeza, da falta de fé, à convicção plena. É isso que Deus deseja de nossas vidas, que nós deixemos o medo para trás e conheçamos perfeitamente qual é a vontade do Senhor. Conheçamos perfeitamente o que Ele tem para nós e quem Ele é em nossas vidas, e não somente em nossas vidas, mas em todo o universo. Ele é o Senhor. Do medo à adoração, isso acontece quando nós reconhecemos o poder de Deus, quando nós permitimos que Ele haja nas nossas vidas, quando nós permitimos que Ele haja nas nossas vidas, quando nós permitimos que Deus faça o seu trabalho e paramos de tentar ajudar ao Senhor. Quando isso acontece, querido, quando isso acontece, Ele age. Quando nós deixamos de tentar ajudar ao Senhor, Ele toma frente aos problemas e mostra que aqueles problemas não eram tão grandes assim. Por isso que nós começamos esse texto
essa mensagem e esse culto, na verdade, né, nós começamos com o Salmo 37, que é um salmo de Davi, que conhecia muito bem as dificuldades e conhecia muito bem as tempestades. E no Salmo 37 diz assim, versículo 4 ao 5, diz assim, do versículo 3 ao 5, na verdade, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Em outra, no comecinho do versículo 7, diz assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Nós estamos passando por momentos de dificuldade, passando por momentos de ansiedade, de medo, mas deleite-se no Senhor, confie no Senhor, faça o bem. Confie no Senhor e entenda que confiando nele você habitará na terra e desfrutará de segurança porque Ele cuida dos seus. Confie no Senhor e deleite-se no Senhor. Experimente o que Ele tem para você. Experimente o que Ele tem para oferecer para você. Experimente tudo aquilo que Ele tem para você nesse momento. E entregue o seu caminho ao Senhor. Deixe para lá todas as suas certezas. Deixe para lá tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você confia, que você tem sabido. E entregue o seu caminho ao Senhor, porque quando você faz isso, quando eu faço isso, Ele age. Ele age. Confie no Senhor. Confie no Senhor e preste atenção no que Ele vai fazer. E mais uma vez, ainda, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, porque por mais que você julgue que está demorando, por mais que você julgue que, por mais que você esteja vivendo momentos de ansiedade, confie nele. Confie nele. E aguarde por Ele com paciência, porque não tarda. E Ele se aproximará de você. O segredo para que nós tenhamos sucesso na nossa vida é confiar em Deus. E o que é que falta para você confiar em Deus? O que é que falta para você entender que verdadeiramente Deus é o Senhor na sua vida? Veja, lembra sempre que a Bíblia não foi escrita para pessoas que não conhecem o Senhor. A Bíblia foi escrita para pessoas como nós, que temos encontrado com Ele já. E a Bíblia foi feita para falar aos nossos corações e nos mostrar de alguma forma que estamos perdendo tempo não nos aproximando dele. A Bíblia foi feita para nos orientar no caminho. E o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo em não confiar em Deus. Estamos perdendo tempo em não dedicar as nossas vidas e todo o nosso conhecimento e toda a nossa confiança ao Senhor. Talvez você tenha ouvido isso pela primeira vez. Talvez você esteja ouvindo isso dessa maneira pela primeira vez. E eu quero convidar você a se entregar ao Senhor, e entregar o seu coração a Ele, entregar as suas certezas a Ele e confiar nele. Confia no Senhor, experimenta nele, experimenta o que Ele tem para você, deleite-se no Senhor. Entrega o seu caminho todo ao Senhor. Experimenta tudo isso que Ele tem, confia nele e assim Ele vai agir na sua vida. Amém? Confie no Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, é isso que eu espero. Que você verdadeiramente confie no Senhor em todos os momentos da sua vida. E não deixe uns segundos a mais, não perca um segundo a mais da sua vida, duvidando do poder de Deus, duvidando daquilo que Ele tem para você. Amém? Então, meu querido, minha querida, você que acompanhou essa mensagem nessa noite, nesse dia, o desejo que eu tenho, o desejo profundo que eu tenho, é que você verdadeiramente confie no Senhor, assim como nós temos confiado.
assim como eu tenho confiado, assim como eu tenho dedicado a minha vida. Eu espero isso de você. Eu espero isso para você. Eu espero que você aproveite o tempo que Deus tem nos dado para refletir em toda a sua vida, em toda a sua existência. Eu espero que você aproveite bem tudo que Ele tem feito e tudo que Ele fará ainda. Alguns anos atrás, em um outro tempo, né, na época da gripe H1N1, eu fui afligido por essa. Eu peguei essa gripe. E em questão de dias, de um dia para o outro, eu tive um problema muito sério. Eu acabei ficando com uma pneumonia e fiquei de cama por alguns dias e isso me deixou bastante... Eu me senti muito desconfortável com aquela situação, mas eu aprendi algo naquele momento. Momentos de paralisia, por mais que não sejam bons, porque nós deixamos de agir quando nós ficamos paralisados, mas em alguns momentos que Deus provê isso para nós, nós precisamos voltar os nossos olhos ao que realmente importa, ao que realmente interessa. Então, quem sabe seja esse um momento, não de paralisia sem saber o que fazer, mas um momento de contemplação. E que você possa aproveitar esse tempo para, ao mesmo tempo que você é confrontado pela presença majestosa de Deus e confrontado em relação às suas certezas e às suas decisões, que você possa entregar o controle da sua vida ao Senhor. E a gente vai encerrar o nosso culto nesse momento. E a gente vai, não sabemos ainda quanto tempo teremos pela frente. Houve uma mudança no decreto aqui da nossa prefeitura. Parece que vai acontecer algumas mudanças. Mas em relação à igreja, ao encontro da igreja, ainda não houve nenhuma alteração. Portanto, não sabemos quando nos encontraremos fisicamente novamente. Talvez na semana que vem, talvez daqui a 2 semanas, 3 semanas. Semana passada eu já falei que era 2 semanas. Talvez essas 2 semanas fiquem se prolongando por algum tempo a mais. Mas o fato é que, encerrando o culto nesse momento, eu gostaria que você tomasse a mão da pessoa que está ao seu lado, do seu querido que está ao seu lado. Mais uma vez, como temos tornado isso como uma tradição, né? Tome as mãos da pessoa que está ao seu lado. Façam ali um círculo de oração. Abençoe e bendiga as pessoas que você ama. Ore por elas, unja cada uma no amor do Senhor. E faça a vontade de Deus, né? Orando uns pelos outros, suportando uns aos outros em oração. Vamos orar dessa maneira, né? Você aí na sua casa, eu aqui junto com a minha família, né? A gravação vai terminar, o vídeo vai terminar, vai encerrar, e você em seguida faz isso. Ora, mas eu quero deixar a bênção do Senhor em sua vida. Que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, a misericórdia de Cristo Jesus, o Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, que se chama pelo nome do Senhor, pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus, e por toda a igreja que se reúne ao redor do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana. A graça e a paz do Senhor sobre a sua vida.